Química 860, gente do céu. Módulo 10, hein? E coisa boa, hein? Tá a nossa meta aí, se você estiver seguindo exatamente lá desde o módulo 1, né? Agora você já está aí na parte final, né? Independentemente da ordem que você seguiu, agora o tema é radioatividade, top 10 Enem. Nós temos muitas questões de radioatividade, algumas até confundem um pouco também com a parte física, né, de radiações eletromagnéticas. Aqui eu dividi de forma usual, que são primeiro a parte teórica, depois exercício 860 e finaliza lá com exercícios Enem. Tudo bem? Vamos embora? Vamos detonar isso aí? Vamos começar com a parte histórica, tá? O John fez um material aí especialmente para esse nosso momento aqui. Deixa ele ampliar aí. Aqui eu já vou começando a conversar com vocês. Gente, módulo 10, aula 1, olha só, o símbolo da radioatividade. Eu acho que aqui muitos de vocês conhecem, tá? E vamos lá. Radioatividade é uma área aí da química, da fisicoquímica mais nova, né? Ela é lá do final do século XIX, ela nasce lá com a descoberta do raio-x, tá? Com a observação de radiações muito intensas, entendeu? Alguns ícones dessa época foram Roentgen, foi Becquerel, né, que foi intitulado a ele A Descoberta da Radioatividade, ele estudando materiais que aparentemente deveriam ser fluorescentes, ele percebe que aquele material de urânio ele era muito diferente, porque ele emitia uma certa luz sem antes ter sido estimulado, né? Então isso deixa a comunidade científica da época muito assim entusiasmada, né, com a descoberta de um novo fenômeno. E aí, contemporâneo a isso, veio o quê? Marie e Pierre Curie, né, que fizeram um trabalho fantástico de isolar uma pequeníssima quantidade de espécie radioativa, tá, de uma amostra gigantesca. Tá? E eles isolaram aí o próprio rádio e o polônio. Tá? O termo polônio, Marie Curie, ela deu esse nome, ela nomeou assim pelo país de nascença dela, tá? País de origem dela. Tudo bem? Beleza? Então, isso aqui é o primeiro raio-x, tá? Que foi descoberto de forma totalmente aleatória. Roentgen estava estudando raios catódicos, né, descargas elétricas, e descobre esse tipo de radiação. Então, foi um marco aí na história, né? A partir de agora, a gente conseguiria registrar ossos, registrar fissuras, quebras, né, anomalias internas, tá? E aí, gente, quando a gente fala em radioatividade, as características fundamentais ali, primeiro, você tem que ter a noção que tudo que você viu comigo e ao longo do seu ensino médio, aí, praticamente todo, lida com eletrosfera. Tá, é a primeira vez que você vai lidar com o núcleo direto. Então, as reações nucleares, elas têm identidade própria. Beleza? Então, não compare reações nucleares com reações químicas tradicionais. Ok? Radioatividade é um fenômeno restrito, exclusivo a alguns tipos de núcleo, tá? Que por algum motivo emitem radiações de altíssima frequência. Esses núcleos, então, eles, num primeiro momento, o núcleo radioativo ele é instável, ele tem uma instabilidade muito grande, tá? Isso provavelmente é devido à relação entre nêutrons e prótons que ele apresenta ali. Essa parte é uma parte mais complexa, mas, assim, provavelmente ali existem relações que fazem com que a estabilidade seja maior, enquanto que outras relações propiciam uma estabilidade menor, e com isso, aquele núcleo ele vai ter uma atividade muito grande no sentido de se estabilizar. Entendeu? Então, uma coisa também que você tem que ter muita atenção é a radioatividade, ela é natural, o nosso ambiente natural, ele apresenta uma certa radioatividade, que não é nociva até certo ponto para nós, né? Nós já estamos em equilíbrio com essas radiações. E a radioatividade, gente, ela é uma propriedade do átomo, do isótopo,
Entende? Então, por exemplo, o hidrogênio, existe o isótopo 1, o isótopo 2 e o isótopo 3. Nem todos eles são radioativos. Na verdade, é o menos abundante que é radioativo. O trítio é radioativo. Entendeu? Então, você não pode falar que o hidrogênio é radioativo. Você vai falar que o isótopo 3 é radioativo. Você não vai falar que o carbono é radioativo. Você vai falar que o carbono 14 é radioativo. Você não vai falar que o césio é radioativo. Você vai falar que o césio 137 é radioativo. Entendeu? É importante você especificar o isótopo radioativo. O radioisótopo. Beleza? Ótimo. Então, uma coisa impressionante quando você fala em energia nuclear é justamente a parte de energia em si. Né? Quando você fala em reação nuclear, a energia salta aos olhos. A energia é um aspecto, até então, muito positivo da radioatividade. Né? Se a gente conseguir aproveitar essa energia de uma forma muito producente, de uma forma inteligente, com certeza é um dos aspectos positivos da radioatividade. Tá? A diferença é colossal entre uma reação nuclear e uma reação química, viu, gente? Aqui, ó, só para você ter noção da equivalência, né? Enquanto que 10 gramas de combustível nuclear em fissão, né, quando são utilizados, equivale a 700 kg de petróleo, gente, 700 kg de óleo aqui, ó, fóssil, né, e equivale a 1.200 kg de carvão. Fala sério, gente. Fala sério, é uma comparação colossal, né? É muito diferente mesmo, tá? A quantidade de energia liberada numa fissão nuclear é absurdamente grande. Ok? Olha que interessante. Se você pega um combustível clássico nosso, que é o carvão, ele libera aí 94 kcal para 12 gramas, para 12 gramas dele. Agora, se você pega, tá? Se você pega uma fusão nuclear, uma bomba de hidrogênio, ela libera 5 vezes 10 à oitava para 4 gramas. Ou seja, você pegou uma massa 3 vezes menor e liberou quantas vezes mais energia? Putz, é uma comparação até injusta, né, gente? A quantidade de energia liberada numa reação nuclear é muito maior, certo? Como eu te falei, o nosso ambiente natural ele é radioativo, tá? Então, quando a gente fala em radioatividade, a gente chega a dar uma aversão, né? Mas, assim, o problema são acidentes, que nós vamos falar lá na última aula, tá? Acidentes, né? Algumas situações que fogem ao nosso controle, ok? Ainda falando em características, na tabela periódica, nós temos o bismuto, né, lá embaixo já, o número atômico 83, como o último elemento que apresenta isótopos naturais, isótopos não radioativos. Tá? A partir do bismuto, os elementos eles são radioativos. Tá? Então, o bismuto é o último elemento da tabela periódica que possui isótopo estável. Existem mais de 40 isótopos naturais estáveis. Desculpa, isótopos naturais radioativos, os radioisótopos, né? Beleza, e aí vem as consequências, né? Se um núcleo ele é instável, ele precisa emitir radiação eletromagnética. Essa radiação pode ser particulada ou não, pode ser na forma de partícula, pode ser na forma de ondas eletromagnéticas, tá? Depende do contexto. Beleza? Esse núcleo ele tende a se estabilizar em algum momento, tá? O objetivo, pelo menos, é a formação de núcleos mais estáveis. O filho ser mais estável que o pai, tá? E aí, em geral, as reações nucleares, elas mudam a carga nuclear. As reações nucleares, a maioria delas, alteram o número atômico. Entendeu? Então, se você altera o número atômico, você altera a identidade nuclear do elemento, né? Que é uma coisa que até o século XIX era impossível, né? E no século XX e XXI a gente sabe que isso é corriqueiro, tá? Alterações nucleares gerando transmutação. Beleza? Então, um núcleo estável não é o que nós estamos estudando aqui, não vem ao mérito. O que vem ao contexto agora são núcleos que têm uma instabilidade intrínseca, tá? Aqui, ó, eu vou comparar com vocês, vamos lá. Lembra que eu te falei que não é para você usar como analogia reações químicas para reações nucleares. Lembra que lá em reações químicas, a superfície de contato altera a velocidade da reação, a temperatura altera a velocidade da reação, a pressão pode alterar,
a luz pode alterar, não é? Existem vários fatores catalisador que podem alterar a velocidade de uma reação química. Agora, em uma reação nuclear, ela não depende da temperatura, da superfície de contato, de qual é a combinação que ela está fazendo. Não, isso é da identidade daquele radionuclídeo, tá? Independentemente se está quente, se está frio, se é em pó, se é em placa, não interessa. Ok? Fique atento a esse slide, tá? E aí, quando você fala em emissões radioativas, né, ainda lá no meados do século XX, as 3 radiações mais estudadas naquela época foram radiação alfa, beta e gama, né? Então, inseriram elas em um campo elétrico e percebeu-se esse comportamento, tá? A partir desse comportamento, olha só, você percebe que a alfa sofre um pequeno desvio para a direita, no sentido da placa negativa. Então, eles concluíram que a alfa, além de ser uma carga positiva, ela tem uma pequena massa, ela tem grande massa. Ela tem grande massa, por quê? Porque ela sofreu pequeno desvio. O desvio, a deflexão foi pequena. A radiação gama, como ela não sofreu nenhum tipo de desvio, ela não tem carga, ela não é uma partícula, tá? E a radiação beta, ela sofreu um grande desvio para a placa positiva. Então, ela é de natureza negativa e ela tem uma massa muito pequena porque o desvio foi muito grande. Então, gente, se você perder uma questão que tem essa representação, pelo amor de Deus, ó, uou, não, você é muito maior que isso, beleza? Tamo junto? Ótimo. E aí, olha aqui, essa tabela ó, é só para te mostrar algumas características importantes que nós veremos ao longo da aula 2, comparando alfa, beta e gama. Em relação à velocidade, a radiação gama ela é muito mais veloz, energia cinética muito maior, tá? Do que a radiação alfa, do que a radiação beta. Viu? A alfa equivale a 10% da velocidade da luz, a beta chega a 90% e a gama é uma onda eletromagnética, certo? Poder de penetração acompanhará isso. Então, o poder de penetração em tecidos, no nosso caso, né, pensando em tecido vivo, né, ou em outro objeto inanimado, alfa, beta e gama. A gama tem um poder de penetração altíssimo, a beta é intermediário e a alfa um poder de penetração muito baixo, certo? Agora, isso tem a ver com os efeitos fisiológicos, tá? Em geral, esse poder de penetração, essa velocidade de propagação, né, desse material, ele interfere nos efeitos biológicos, tá? Que no caso da gama, os efeitos biológicos são extremamente elevados, podendo gerar alguns tipos de mutações, né, cânceres e assim vai. Ok? Não pode esquecer, ó, velocidade, alfa, beta, gama, ordem crescente. Poder de penetração, alfa, beta, gama, ordem crescente, tá? Acompanha a velocidade. Agora, tem um outro item que aparece pouco nos vestibulares, que é poder de ionização. Poder de ionização está ligado à carga da radiação. Então, como a radiação alfa é a que tem a maior carga, ela é a que consegue ionizar mais o ambiente por onde ela percorre. Radiação beta já tem uma carga muito menor e a radiação gama tem ela já não tem carga, então assim o poder de ionização dela é bem mais baixo, tá? Então o poder de ionização está mais relacionado à carga elétrica. Por isso a radiação alfa, né, tem até uma representação bem legal aqui, ó, tipo a alfa roubando o elétron do oxigênio e se tornando hélio, entendeu? E o oxigênio, coitado, está com 2 elétrons a menos. Né? Olha lá, ó, a alfa transitando aqui, ó, e roubando um elétron. Né? Então, a alfa é sim uma partícula ionizante. Tá? Legal isso, né? Olha aqui, ó. Isso aqui vocês veem muito na biologia, na física, né? Essa questão das radiações não ionizantes e radiações ionizantes. Então, o nosso trabalho na radioatividade ele fica nessa região, né, de radiação ionizante, radiação que tem um maior poder deletério, né, uma maior quantidade de energia, um maior poder de danificar DNA, né, de romper ligações e assim gerar eventuais mutações, tá?
Então, são radiações com comprimento de onda muito baixo, uma frequência e uma energia muito alta. Massa? Ok, então essa primeira aula, parte introdutória, para você já ter uma noção de radiações, da questão do núcleo, da instabilidade, e na próxima aula a gente entra para valer em alfa, beta e gama, estudando as características peculiares dela. Valeu, tchau!